Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós veremos o que são ondas periódicas. Na verdade, as ondas periódicas são um conjunto de pulsos produzidos no mesmo intervalo de tempo. Esses pulsos são produzidos por uma fonte que está realizando um movimento harmônico simples. Esse movimento harmônico simples possui uma amplitude, um período e uma frequência que são os mesmos para as ondas periódicas que estão sendo geradas. Considerando alguns pontos sobre uma onda periódica, nós temos os pontos A', A' e A', no ponto mais alto da onda, e os pontos B e B' nos pontos mais baixos da onda. Os pontos mais altos, onde estão localizados os pontos do tipo A, são chamados de cristas da onda, e os pontos mais baixos são chamados de vales da onda. A distância que vai desse eixo mediano da onda até uma crista é igual à amplitude, e a distância que vai desse eixo até o vale também é igual à amplitude da onda. Pensando nesse tipo de onda, que é chamada de onda cossenoidal, a distância que vai de um ponto A até o outro ponto A, ou seja, de uma crista até a outra crista, é chamada de comprimento de onda e é representado por essa letra que é o lambda. Da mesma forma, a distância que vai de um vale a outro vale também equivale a um comprimento de onda. Um período é justamente o tempo que uma onda leva para percorrer uma distância equivalente a um comprimento de onda. Considerando alguns segmentos, como por exemplo o segmento A', esse segmento equivale a um comprimento de onda, assim como o segmento A', e o segmento B'. Se nós pensarmos em um segmento igual ao segmento A', esse segmento equivale a 2 vezes o comprimento de onda. Todos os pontos que estiverem a uma distância igual a n vezes lambda, sendo n um número inteiro, nós podemos dizer que oscilam em concordância de fase. Por exemplo, os pontos A e A'. Quando o ponto A atinge o ponto mais alto da onda, o ponto A' também atinge o ponto mais alto, assim como é igual o instante em que B e B' atingem o ponto mais baixo da onda. Esses pontos estão subindo e descendo ao mesmo tempo, nós dizemos que eles estão em concordância de fase. Vamos considerar agora mais alguns segmentos. Considerem o segmento AB e o segmento BA'. Esses dois segmentos têm medida igual a lambda sobre 2. É como se fosse um caminho. Seguindo de A para A' passando por B, B está exatamente na metade do caminho. Se nós considerarmos ainda um segmento, como por exemplo o segmento AB', de A até A' nós temos um comprimento de onda, e de A' até B' nós temos a metade do comprimento de onda, ou seja, o segmento AB' tem medida igual a 3 lambda sobre 2. Sempre que a distância entre dois pontos for igual a 2n menos 1 vezes lambda sobre 2, nós podemos dizer que os pontos oscilam em oposição de fase, considerando os pontos A e B. No momento em que o ponto A está no ponto mais alto da onda, o ponto B está no ponto mais baixo. Quando A realiza um movimento de descida, o B está realizando um movimento de subida. Pensando agora na velocidade de propagação do pulso, nós podemos considerar que ΔS é igual a lambda e que ΔT é igual ao período. Como a velocidade é dada por ΔS sobre ΔT, nós podemos dizer que a velocidade de propagação de uma onda
é igual a lambda sobre o período, ou seja, o comprimento de onda sobre o período. Considerando que a frequência de uma onda é igual ao inverso do período, nós podemos ainda dizer que a velocidade de propagação de uma onda pode ser igual a lambda vezes a frequência, sendo que a frequência da onda é igual à frequência da fonte. Pensando nisso, vamos resolver um exemplo. Imagine que no intervalo de tempo igual a 10 segundos, são produzidos 4 pulsos, sendo que o comprimento de onda é igual a 30 centímetros. Nós vamos determinar a frequência dessa onda e também a velocidade de propagação dessa onda. O exercício nos diz que no intervalo de tempo igual a 10 segundos são produzidas 4 vibrações, ou ainda 4 pulsos. No intervalo de tempo igual a 1 segundo, nós temos a frequência. A frequência será, portanto, igual a 4 sobre 10. A frequência será, então, igual a 0,4 Hz. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda é igual a 30 e a frequência é igual a 0,4. A velocidade de propagação será, portanto, igual a 12 centímetros por segundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.